Salve, salve, meus amores, minhas abelhinhas pimpolhas do coração do Titio Johnny. Sejam bem-vindos ao Otimístico, esse canal que é chubiruba, belezinha e cheio das good vibes trazidas pelo nosso amigo Tarote, através do amigo Johnny que vos fala, trazendo para vocês hoje aqui duas alternativas para você se conectar, para a gente ver como é que vai ser a sua semana. É uma leitura geral mesmo, coletiva, pro galerão, para muita gente. Então pega aquilo que ressoar no teu coração e principalmente coloque-se no momento presente. Tira uns minutinhos para você respirar, fechar os seus olhos, se concentrar, pedir para sua egrégora de luz te direcionar para uma das mensagens que tem aqui. Não são mensagens com temas, então assim, é o que sair, o que cair na mesa nessa leitura intuitiva é o que eu vou falar para vocês. E a gente vai ver aqui, entre esses dois oráculos, esses dois tarotes, que eu vou deixar aí para vocês se conectarem daqui a pouco. Também temos alguns oráculos, tem o CSI aqui, ó, com o baralho cigano, para você ver o que você não está vendo sobre essa situação. E uma palavra aqui para a semana, para você emanar luz, força, graça, que toda a sua egrégora de luz nesse momento possa estar te abraçando, que você sinta um abraço caloroso da espiritualidade na tua vida e que você sinta um momento de paz, de refrigério, de aconchego, de afeto, de carinho espiritual para com você, tá bom? Vamos lá então. Eu vou deixar aqui na tela os dois baralhos, então vamos colocar aí, ó, show. Só no xablau. Vou deixar aqui na tela os dois decks os quais a gente vai se conectar. Os dois são bem magia da floresta, são decks de plantas e flores. Então é tipo, o que floresce na sua vida essa semana? Temos a opção de número 1 aqui, o tarô de la Flora, que é esse tarô preto e branco aqui, lindinho, com esse trevo, né? E temos na opção de número 2 o House Plant Tarot, que é esse tarô com cacto aqui coloridinho. E você não se conecta pela beleza do deck, mas principalmente aonde o seu olho bater primeiro, tá? Pode ter certeza que aonde o seu olho puxar é onde a espiritualidade quer te levar e quer falar com você nesse momento, tá joia? Então conecte-se aí, respira fundo, pega pra você, se coloca no momento presente e entenda que muito mais do que saber uma resposta é saber fazer a pergunta certa, beleza? Se conectou? Puxa pra cá de volta. É isso, meus amores. Não se esqueça que tarô não é sentença, ele é um direcionamento e ele te dá ferramentas para que com seu livre-arbítrio você possa tomar as melhores decisões na sua vida, ok? Não permita que nada seja espiritual ou não vire muleta. Eu sempre falo que a gente precisa pegar pra gente aquilo que é nosso com muita responsabilidade emocional. Tá na hora da gente começar a falar sobre as responsas que a gente tem na nossa própria vida, ok? Isso é o livre-arbítrio, isso é você tomar posse da sua vida e direcionar para aquilo que você precisa. Não se esqueça, como uma energia de troca, curte, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa aí o sininho para não perder nada. Tem tem o botãozinho aí de hypar para você jogar esse vídeo para mais gente se você curtir, beleza? Lá no final eu falo isso de novo para você não esquecer, como uma energia de troca bacana, ok? Leituras particulares é só olhar aí, @ootimístico, tá aqui em algum lugar que você vai poder falar comigo, a gente marca o seu horário, são poucas vaguinhas, beleza? Bora lá então, já se conectou? Temos a opção de número 1 aqui, ó, o tarô de la Flora, esse tarô preto e branco aqui, bem bonitão. Mais uma lambuja aí pra vocês se conectarem. E a opção de número 2, o House Plant Tarot, que é esse tarô aqui, lindão, de cactos. Eu amo plantas, dá pra perceber, né? Quase não dá pra perceber. Então vamos começar com a opção de número 1, beleza? Bora comigo, bora que let's! Vamos colocar aqui a opção de número 2. Vão abrir a sua mesa com Magical Botanical Oracle. Vai trazer uma mensagem aqui para vocês que eu vou traduzir na tecla SAP. Vamos ver a energia da semana para quem se conectou com a opção de número 1
com o tarô de la Flora, beleza, chuchus? Que seja um momento de graça, luz e paz na sua vida e que principalmente toda a sua egrégora fale e traga aquilo que você precisa saber nesse momento ou nessa semana, tá bom? Vamos lá, como é que tá a semana da galera que se conectou aí com a opção de número 1? Temos a planta Hellebore. Essa aqui, ó. Olha essa carta que linda. Vou ver aqui pra vocês. Vamos ver a carta de número 10. Vamos pegar o que é aqui, ó. Ele traz os planetas Vênus, Saturno e Marte. Tem como elemento o elemento água. Tem aqui na simbologia, ó. E aqui traz que é uma planta venenosa, ou seja, quando a gente fala de veneno, principalmente na natureza, a gente precisa entender que o veneno que cura também é o veneno que mata, também é o veneno que cura, tá? Muitas vezes ele traz o elixir da cura aí pra vocês. E no fundo do deck ficou a carta da Rosa, que é uma carta que fala de amor, tá? Então vamos lá. Hellebore is found on reading. Tá. Hellebore é uma planta encontrada em lugares onde ela cresce sozinha. Ela não é vista in your life, ela não é vista assim com muita facilidade nem na vida e nem nos seus caminhos, tá? É uma planta rara. The spirit is given off. O espírito dessa planta, geralmente, ele nos mostra uma direção que às vezes está muito escondida ou incompreendida pela gente. E ele nos mostra, ele nos ensina o caminho que devemos seguir, pela sua raridade. É o caminho aqui tá falando basicamente que é você achar o seu caminho interno, tá? É uma planta que fala do caminho interno da autenticidade, ou seja, sabe quando aqui eu tô falando com gente que, como eu, é fora da casinha, que é vista como doido, então fala que, por exemplo, é a sua autenticidade que vai te mostrar o caminho das respostas que você quer. Então, ao invés de você buscar a resposta no lugar comum, busca dentro. Você não tá doido e nem tá doida, beleza? Nós precisamos Nós precisamos estar um pouco fora da nossa agressividade ou da agressividade dos outros para tirar a pressão com que as pessoas dizem que a gente precisa suportar. E quando estamos sozinhos e não vistos, é quando a gente floresce. Vamos lá. Então vou traduzir aqui de novo, tá? A Hellebore, que é essa planta aqui, ela é encontrada num lugar onde não é visto, tipo, a gente precisa ir atrás para encontrar. Então aqui a gente tá falando de respostas as quais você precisa realmente buscar. E aqui tá falando que no momento em que você não é visto, não está em foco, não está em evidência, é quando você floresce. E se a gente tá falando aqui de um florescimento, principalmente de uma coisa rara na sua vida, talvez seja melhor que você faça isso em silêncio. Faça isso baseado na sua autenticidade. Para de procurar resposta nos lugares onde, por exemplo, você vai se aconselhar com alguém que é uma pessoa que você acha que é muito massa, mas na verdade a pessoa ela te aplaude, mas ela não torce verdadeiramente por você. E às vezes você sabe quando você vira pra uma pessoa e fala, tô pensando em fazer tal coisa, a pessoa fala, não vai dar certo. Entendeu? E você toma isso às vezes como um direcionamento porque vem de alguém que você gosta. Cuidado com a agressividade que você permite com que outros façam para si mesmo. Ficou claro? Vamos ver mais com o tarô que a gente já vai entender. Vamos pegar aqui o tarô dos anjos para ver os arcanos maiores dessa leitura. Vou pegar 3 arcanos aqui, ó. Temos o mundo, temos uma finalização com o arcanjo Miguel, gente. Arcanjo Miguel é arcanjo de limpeza.
Temos o arcanjo Metatron, a carta do louco, ou seja, uma finalização e um começo, ó. Tem o mundo e o louco aqui, ó. Um seguidinho do outro, caíram tchugadinhos. Primeiro finaliza, depois inicia. Reinicia, né? Um reset aqui, ó. E temos o eremita. Ah lá, o que eu falei. É exatamente isso, gente. É você olhar pra dentro e seguir sozinho. Aqui não estamos falando de isolamento. Não estamos falando de você seguir o teu baile sozinho. Mas lembra que eu falei lá no início do vídeo sobre você ter o controle e o domínio da sua vida? Aqui tá a carta do carro, o direcionamento que você dá. Então, aqui fala mais para você começar a entrar num ciclo de entender que as respostas sempre estão em você. Então, busque na sua autenticidade. Não deixa ninguém falar para você que você é doido, que você é fora da casinha, que você é esquisito. Abraça a sua esquisitice, porque é nela que mora a resposta daquilo que você tanto busca fora e busca nos outros. Beleza? Vamos ver aqui com o Tarô de la Flora. Vou cortar o baralho. O que mais que a gente traz aqui com essa carta do mundo? Vamos ver do que a gente está falando especificamente. Temos a roda da fortuna, o 6 de espadas, um virar as costas aqui, o hierofante. É lindo esse deck, né? Fala sério. Um 9 de copas embaixo da roda da fortuna. Um 6 de paus. Nossa, mãe. E o sol. Ai, que maravilha. E caiu o sol com o hierofante. E o 3 de paus aqui no fundo do deck. Olha, chuchuzinhos, vamos lá. Eu não sei o que é que cargas d'água vocês estão aprontando ou o que vocês estão querendo aprontar, porque aqui é como se você tivesse... Aqui, claramente, eu tô falando com pessoas que querem dar um passo muito importante na vida, tá? Mas sabe quando você tá naquele momento assim, eu não sei se eu vou ou se fico cantando aquele axé, sabe? Não sei se vou ou se fico, não sei se vou ou se fico. Aí o que você faz? Por causa da sua insegurança, ou por causa daquela movimentação da vida de fazer você acreditar que, vamos supor, você é sonhador demais, ó, tem a carta do louco aqui que nesse deck chama o sonhador. Então você é sonhador demais, ou você sonha muito alto, e aí as pessoas ficam, tipo, tentando baixar tua bola, falando assim, mano, você é doido, você não faz isso porque você é louco, isso é loucura. Só que aqui eu tô falando com pessoas que trazem há muito tempo dentro de si um planejamento, um sonho, uma ideia, a qual faz a tua alma vibrar. E é como se você entendesse que você precisa fazer algo. E aí eu pergunto pra você, se você precisa fazer algo, por que é que você não faz e fica buscando conselho em outras pessoas? É como se você quisesse, sei lá, mudar de carreira, aí você vai... Assim, deixa eu encontrar com aquele amigo que já trabalha nisso, pra eu poder ter uma ideia com ele de como é essa carreira nova que eu tô querendo. Aí você fala pra ele assim, nossa amigo, então, eu faço isso hoje e eu tô querendo mudar pra isso. O que você acha? Só que você vai se aconselhar com uma pessoa que, primeiro, ela às vezes já tá há muito tempo nessa carreira, ela tem o olhar dela sobre essa carreira, ela tem a visão dela sobre esse trabalho e ela tem a sobrecarga dela daquela coisa que ela faz. Então ele chega pra você e fala assim, se eu fosse você não mudava, porque assim, ó, é um inferno, é isso, é aquilo outro, e nossa senhora, eu tô quase desistindo, se eu pudesse também eu largava isso, nossa, não vem pra cá não que é maluquice. Só que a pessoa está te dando conselho a partir da experiência dela, não é a sua. Então aqui, aí ela vira pra você e fala assim, mano, você é maluco de querer largar o que você faz há tanto tempo e faz bem pra trocar de profissão agora, nessa altura da vida. Não faz isso não, que não sei o que, bababá, bababá. E você ali falando assim, tá, mas é porque eu tô sentindo isso, eu tô sentindo que vai dar boa. Então se você tá sentindo, vai no que você tá sentindo. Agarra o que é teu, ó. Aqui tem mudanças positivas.
e pedindo para que você entenda que essas mudanças com essa roda da fortuna aqui, para que elas aconteçam, você precisa abandonar o hábito de ouvir as pessoas sem entender que não é por maldade, tá, gente? Não tô falando aqui que você tá se aconselhando com gente traíra, não é isso. Mas é você entender que você está se aconselhando com pessoas que têm uma visão tradicional das coisas, que é a base dela de visão. É como se você tivesse, por exemplo, eu quero muito fazer um intercâmbio, eu quero muito pular aí no mundo, eu quero muito viver a vida. Aí quem tá lá fala assim, não vem agora não, porque é o bicho aqui tá pegando. Mas o bicho tá pegando pra ele, você não sabe se vai pegar pra você. Eu costumava falar isso quando as pessoas me perguntam assim, como é fazer o intercâmbio? Porque há um tempo atrás eu fiz. E eu falo, cara, é uma experiência única, você só vai saber se você for, porque pra mim teve os perrengues assim, 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 foi bom nisso, assim, 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 e quando a gente às vezes troca experiência, troca ideia com outras pessoas que também fizeram, o que foi bom pra mim foi péssimo pra elas. E o que foi péssimo pra elas, eu tirei de letra que foi um sossego. Entende? Então imagina se você deixa de fazer, você tá querendo pular aqui no mundo, para pessoas que estão querendo pular no mundo, sabe? Se jogar mesmo, se joga. Entenda que a sua experiência para isso é só sua. Quem vai viver é você. Você vai viver o corre e vai viver a glória. Você vai viver o dia de luta e o dia de glória. Você vai viver a dor e a delícia de ser quem você é. Você vai viver a relação. Quem vai viver essa relação é você. Aí às vezes você conversa com um amigo que fala assim, nossa, tô conhecendo uma pessoa, não sei o quê. E daí o amigo fala assim, eu conheço essa pessoa, olha, ela namorou um amigo meu e não foi muito legal, não sei o quê. Mas às vezes não foi legal pro amigo, sabe? Ou pra amiga. Ela não foi legal talvez naquela época. A gente não sabe os pontos de vista, a gente tem que parar de ficar comparando a nossa vida com a vida dos outros. E principalmente você parar de se diminuir porque alguém fala que você tá doido ou tá maluca, porque você não pensa conforme a cabeça de todo mundo. Aqui eu tô falando com gente que é completamente doida igual a mim, que pensa fora da casinha e que não tá nem aí. E se tá aí, para de estar aí, entendeu? Porque só você sabe a hora que tu deita a cabeça no teu travesseiro, o que é que te faz chorar, o que é que te faz sonhar, o que é que te traz paz. É só você que sabe. É só você que sabe o preço que tu paga pra ser você. Aqui tá dizendo o seguinte, a partir do momento que você sai dessa, né? Que você sai dessa crença de achar que tem que se aconselhar com Deus e o mundo. Porque assim, gente, conselho é uma coisa que a gente dá. Mas não é porque eu te dou um conselho que você tem exatamente que seguir isso. Se eu me aconselhar com você, você pode ter certeza que eu vou botar na balança, mas a decisão final, a movimentação, quem faz sou eu. Entendeu? Porque eu vou considerar o seu ponto de vista com maior carinho. Mas a vida é minha. Quem vai pagar o preço da escolha sou eu, seja ele o preço bom ou o preço ruim. A causa e a consequência são meus. Entendeu? Assim como aqui nesse caso, a causa e a consequência do que você quer fazer, seja o que for aqui que você estiver tramando, também serão suas. Então assim, se você sabe bem qual a semente que você planta, se é uma semente rara, você tem que entender que ela vai ter mais trabalho. Você quer fazer um negócio que de repente está na época diferente de que todo mundo fez, você tem que saber que você vai nadar contra a maré. É disso que essa carta aqui fala, de você remar contra a maré, de você ir no contrafluxo, mas é no contrafluxo que tá o teu rolê. Diferente é você, querer pegar o controle e não ir na fluidez do negócio. O fluxo é uma coisa, né? O fluxo do uma coisa é você deitar no rio e descer de boia, porque tá todo mundo indo, sendo que você sabe que pra você descer de boia, você tem que ir partir do ponto de lá. Então você tem que ir no contrafluxo. Entendeu? Não é você ser a Maria vai com as outras, porque todo mundo diz que ir para Nova York é uma coisa ruim, que pra você também vai ser. Ou que se foi ótimo pra todo mundo, pra você também vai ser. Sabe aquela velha história de mãe que fala assim, então se a galera pular no buraco, você vai pular atrás?
É exatamente isso. Não seja Maria vai com as outras. Seja autêntico. Seja essa joia, essa planta rara aqui, ó. E não importa se as pessoas vão te olhar como veneno. Não importa. Para de dar importância para o julgamento de A, B, C ou D. Porque no final das contas, só você é você, Girimunzinho. E a partir do momento que você sai dessa, para de agir conforme o dito dos outros, ou a experiência dos outros, ou para de se incentivar pela experiência alheia, você vai encontrar o que dá prazer a você com esse 9 de copas aqui, ó. Aí você tem que entender o seguinte, os frutos da sua colheita, quem vai usufruir foi você que plantou. Entendeu? E aqui tem muito pra dar certo com esse 6 de paus e o sol, velho. A gente tem duas cartas, são 3 cartas muito positivas na terceira linha aqui. Eu vou tirar o CSI com o baralho cigano, só pra ver o que você não tá vendo. Mas pra mim isso daqui já tá muito claro. Essa linha aqui, ó, 9 de copas, 6 de paus e a carta do sol, fala que assim, isso só não vai dar certo se você não quiser. Aí eu falo pra você, ao invés de você, a gente pegar e colocar assim, seja o que Deus quiser, não, seja o que eu quiser. Porque Deus não vai descer do céu pra fazer a sua parte por você. Ele vai te dar uma força, ele vai te dar impulso. O máximo que Deus pode te dar é um gás, mas não a ação. Entende? Se é você que quer curtir o benefício, também é você que tem que lutar a batalha. Vamos lá. Com CSI, o que essa galera não está vendo, Tarot? Temos a carta dos pássaros. Temos a carta da torre. E temos a carta do caixão. Essa finalização aqui, ó. A carta do caixão, ela traz morte e renascimento. E aqui a gente tem a carta do cavaleiro, que fala de um início. É a carta de número 1. É você partir para o mundo. É você partir para conquistar aquilo que é teu. É você não ter medo, não ter vergonha. É viver e não ter a vergonha de ser feliz. Entendeu? Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. É isso aí, ó. Aqui a gente traz a carta dos pássaros, que também tá aqui nessa planta da roda da fortuna, que fala de, inclusive, você entender que, assim, tipo, é você voar livre. Aqui a gente não tá nem falando dos pássaros como comunicação, ou como kikiki, ou encontros. Pode ser que tenham encontros, se é o que você veio buscar nesse vídeo, nessa leitura. Sim, tem aqui, né, a carta dos pássaros, parcerias e tarará. Mas aqui a gente tá falando sobre você. E como a gente tá falando de unidade e não comparação, se a gente tá falando de autenticidade, é você entender que sozinho ou junto você vai voar. Entendeu? Então voa. Faz seu rolê acontecer. Existe uma espiritualidade aqui que o que você não tá entendendo, tá? Existe uma espiritualidade te apoiando e te empurrando pra fazer isso. Lembra que eu falei sobre o rolê de Deus aqui, ó, bem nessa linha, falando assim, cara, Deus não vai fazer por você, o máximo que ele vai te dar é um gás. Seja você o seu próprio Deus. Tá na hora da gente começar a tomar consciência do poder pessoal que a gente tem e do domínio que a gente tem sobre a vida. Uma coisa é você ter sua fé, que isso é inquestionável, eu não tô aqui para questionar, mas é você entender que se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, então todos nós temos um pouco de Deus dentro da gente. E com isso a gente tem a responsabilidade do fazer, a gente tem a força do manifestar, a gente tem a força do querer e principalmente a força do realizar. E a hora que você realiza, você se transforma. Seja lá o que você estiver para fazer, abrace a sua loucura, abrace a sua esquisitice, porque aqui vai estar o seu renascimento. Pode ser que a experiência não dê tão certo quanto você imagina? Pode, mas é a sua experiência. Isso vai ser a sua jornada, o seu caminho, o seu florescer.
É quando você não se compara e quando você não se põe na visão, é que você floresce. Então para de buscar validação no outro e valide você a si mesmo. Abrace a sua loucura, abrace o seu sonho, pula no teu mundo que vai dar boa. Beleza? Vamos ver aqui uma palavra para vocês de entusiasmo, de empolgação, de animação, de apoio, de conforto. E junto dela vem uma planta que você pode tomar um chá ou fazer um banho. Lógico que assim, tá, gente? Para tomar chá, vocês têm que ver se a planta não é venenosa, né? Pelo amor de Deus. Aí sai um chá de beladona aqui, todo mundo... não pode. Vamos lá. O que a gente traz aqui? Estímulo. A gente tem aqui o alecrim. Alecrim você pode tomar banho, porque é energizante. Se estimule. Você tem que se estimular. Não busca estímulo fora, busca dentro. Tá aqui, ó. Busca dentro. Ó. Um salto de fé. Siga seus sonhos. Oportunidades inesperadas. A carta do eremita traz: passe algum tempo a meditar tranquilamente. Ensinamento espiritual e autodescoberta. É você descobrir o poder que você tem dentro de si. Para de ficar buscando resposta pronta em vídeo esse, em vídeo aquele, no tarô, no búzios, na casa do caralho. Busca dentro de você a resposta. Aqui temos a carta do mundo com o arcanjo Miguel falando: bom trabalho, alegria, contentamento e gratidão. O caminho na direção do esclarecimento. Esse esclarecimento tem que ser seu. Tira um tempo para meditar, velho. Tira um tempo para você pensar sobre o que você tem feito, sobre o que você sobre tudo de bom que você fez, para se valorizar principalmente, para se estimular a ser essa pessoa esquisita e doida que você quer fora da casinha. Todo mundo que pensou na vida fora da caixa foi crucificado. Mas imagina, por exemplo, se o cara que inventou a lâmpada, quando falaram pra ele que ele deu a ideia original, o povo falou assim: mano, você é doido, a gente já tá na luz de vela até hoje. Entendeu? A gente já tá lá, ó, riscando, batendo pedra para fazer fogueira até hoje, igual nos primórdios das cavernas. Mas quando ele trouxe a ideia original, todo mundo falou que ele era doido, que essa ideia não ia dar certo, que ele não se desestimulou. Entendeu? Fica a dica. É isso que eu tenho para vocês, chuchus, beleza? Eu espero do fundo do meu coração que você pule com garra, força, foco e fé naquilo que você determinar pra você. Mas saiba o que é que você tá determinando pra si, beleza? Que você possa ter uma semana cheia de graça, cheia de luz, cheia de paz e principalmente com muita clareza no seu coração, nas suas emoções aí, tá bom? Esse é o desejo mais profundo que eu tenho. Se você chegou até aqui e gostou de fazer parte aí, se bateu a sua vibe com a minha, aperta o botãozinho aí de hypar para levar essa mensagem para mais pessoas. Passa para os teus amigos para ajudar o canal a crescer, porque a gente leva essa mensagem a mais pessoas que precisam. Curte, compartilha esse vídeo, ativa o sininho de notificações para não perder nada. E principalmente, acredite mais no seu poder pessoal, viu? Acredite mais em quem você é e confie nas suas escolhas. Você não tá maluco. Aquilo que a gente escolhe pra gente, é só a gente que vai pagar o preço. Tanto bom quanto ruim. Então, outra pessoa, ela vai falar a partir da expectativa, da visão que ela tem, da perspectiva que ela possui. Beleza? Muito obrigado pelo seu carinho, um beijo, vejo vocês no próximo vídeo. Agora vamos aqui com vocês que vieram aqui com a opção de número 2, que escolheram o Houseplant Tarot, esse tarô aqui de cactus lindinho. Vamos ver aqui o que a vida traz pra vocês nessa semana, o que o universo traz pra vocês nessa semana. Vamos começar aqui com Magical Botanical Oracle, sobre o que a gente vai falar com a galerinha que escolheu a opção de número 2. Tarot, fala com essa galera aí, fala comigo. Opa! Temos no fundo do deck aqui a Sunflower, que é o girassol, com as abelhas aqui, ó, para as abelhas deste canal.
E temos a carta Yew. Eu não sei o que é Yew. Que planta é essa? Parece aquela... Como é que chama, gente? Aquela... de Natal, tipo um pinheiro. Mano, como é que chama aquilo? É uma arvorezinha, assim, que a galera chama de pinheiro, mas não é um pinheiro, ó. E olha aqui uma feiticeirona aqui, né? Aqui a gente traz os planetas de Saturno, Vênus, Marte e Plutão. E tem os elementos terra, água e fogo. Vamos ver aqui o que ela traz, ó. Escute os seus ancestrais. Escute a terra. Escute a sabedoria profunda de sua alma. Pode ser que essa leitura aqui converse com a leitura de número 1, tá? Vamos ver aí. Já falo para vocês. Aqui, o nosso guia é a alma do mundo. O Anima Mundi, in the form of the goddess. Oh, eu falei que era uma feiticeirona. Vamos lá. Aqui, o nosso guia é a alma do mundo, o Anima Mundi, na forma da deusa Hecate. She bears the torch of illumination. Eu tô fazendo a tecla SAP, tá, gente? Então, dá um desconto aí pro meu CCAA. Ela traz a tocha da iluminação na profundeza, na escuridão profunda da sua vida. Ela carrega a tocha de iluminação na profundeza da sua vida. O que você não está escutando, vendo ou fazendo neste momento que poderia estar tipo atrapalhando as suas relações ou as suas coisas, ou fazer das suas coisas. Olhe, ouça, align back with your foundation. Se alinhe ao seu fundamento, à sua fundação, ou seja, ao seu eu, né? Para você saber o que você deveria fazer. Indicates you to have support you need. Ele traz indicação de que você tem suporte, que o suporte está ao redor de você. Hecate é conhecida como a tripla face, né? A triluna, a deusa tríplice, com conhecimento do passado e futuro e do momento presente. Ela também traz a serpente da mudança, carrega a chave dos mistérios e a lâmina que corta aquilo que não serve mais. Então vamos lá, vocês entenderam, né? E aqui a gente traz o Sunflower, que é a carta da clareza, que é o girassol. Girassol, além de trazer prosperidade, também é uma carta de clareza, tá? Então aqui a gente tá falando, sim, de uma busca por esclarecimento e verdades, né? Hecate é uma deusa que é a deusa das verdades. Ela é guardiã dos portais do submundo, né? Então ela traz ela traz aquela passagem assim, tipo, da escuridão. E aqui a gente não tá falando da escuridão das trevas do mundo, a gente tá falando da escuridão da nossa própria alma, tá? Ela é conhecida como a guardiã a guardiã da escuridão, das sombras, a deusa das sombras, vamos colocar assim. Vamos ver o que mais que a gente traz aqui nessa semana. O que é que vocês estão em dúvida? Pelo que eu tô percebendo, tem uma galera muito em dúvida, né? O que vocês estão em dúvida aqui com o tarô dos anjos? 3 arcanos maiores pra gente falar aqui com vocês. Temos a carta do mundo, a mesma carta que abriu a opção de número 1. A mesma carta, tá? E na mesma posição. Temos a carta do eremita, que também caiu para o número 1 na terceira posição, aqui veio na segunda. Aí agora cai a carta do louco. Não, virou muita carta, mas eu vou pegar a primeira, tá? Virou a carta do sol, que é a carta que tá aqui, ó, Sunflower. A clareza. Então, se você tá em busca de resposta, vou falar pra você... Ó,
Olha aqui, eu falei, agora só falta cair a carta do louco. Ela caiu aqui no fundo do deck, ó. Se você tá em busca de resposta, o que eu posso falar pra você é que antes de você buscar a resposta, saiba fazer a pergunta. Com essa carta do eremita aqui, que fala, passe um tempo a meditar tranquilamente, ensinamento espiritual e autodescoberta, é você entendendo que pode ser que nas suas sombras, naquele lugar que você mais abomina, é onde está a resposta, que é onde também vem a sua maior clareza. A gente tem que parar, chuchus, de colocar as sombras da gente como se elas fossem algo ruim. Porque as sombras elas são necessárias. Lembra, tem uma música do Lulu Santos que fala, não existiria som se não houvesse o silêncio. Tudo que fala, cala mais. Não, tudo que cala, fala mais, alto ao coração. Então, assim, não existiria luz se não houvesse sombra. Não existiria sombra se não houvesse luz. Então, assim, somos seres complexos. E como seres complexos que somos, a gente precisa abraçar as nossas estranhezas. A gente precisa abraçar a nossa raiva. A gente precisa abraçar os nossos medos, os nossos demônios internos. E não colocar esses demônios como se eles tivessem o tempo inteiro que ser expurgados. A gente precisa aprender a tomar café com as nossas sombras, sabe? Chamar elas pra tomar uma cerveja e bater um papo. Falar assim, cara, você tem isso daqui. Eu falo, você falando pra você mesmo, né? De preferência em frente ao espelho, que é uma terapia muito massa de se fazer, um exercício terapêutico muito importante de autoconhecimento, é você começar a bater papos com você na frente do espelho e falar assim, você tem isso daí que ninguém gosta e às vezes nem eu gosto, mas é justamente isso que incomoda tanto os outros que te dá força de não cair de novo naquele mesmo buraco onde todo mundo tenta te derrubar. Por que as pessoas apontam o dedão assim nas nossas sombras, na nossa cara e falam você é isso e eu não gosto? Porque é exatamente isso que a gente que nos protege muitas vezes de ceder aos caprichos daquilo que as pessoas querem que a gente seja. Entende? Então por exemplo, por que a pessoa te chama de egoísta? Porque você falou um não pra ela quando ela te pediu algo. E às vezes ela vem te pedir algo com aquele sorrisinho trouxa de Mona Lisa, achando que tipo assim, não, eu vou pedir isso pra ele com esse jeitinho, a pessoa vai fazer. E aí você fala, não, eu não posso fazer isso agora. Daí fala, mas nossa, desde quando você ficou tão egoísta e só pensa em você? Mas será que a pessoa tava sendo altruísta quando veio te pedir algo, sabendo que o algo que ela tá te pedindo às vezes ia ser pra você um grande sacrifício em realizar? Vamos ver aqui. O que mais com o tarot que a gente traz para a opção de número 2 do que a gente tá falando? Tem muito um rolê aqui de você, com isso que eu acabei de falar, tem uma galera que tá na dificuldade, assim, se corta ou não corta, se fala não fala não, enfim. O que mais, tarô? Vamos ver aqui. 6 cartuchos. 6 cartinhas para a galera. Muita carta eu vou pegar, não. Vou pegar só de uma em uma agora, hein? Obrigado. 3 de cactos, ó. 3 de espadas. 3 de cactos. Aqui debaixo da carta do mundo. Aqui é o tarô falando pra você, deixa de ser trouxa, mulher. Deixa de ser trouxa, homem. A carta do sol. Olha, olha, olha. Tá na hora da gente tirar as vendas. 8 de copas. Nossa, mãe do céu, meu corpo tá pegando fogo. Sério, eu tô todo arrepiado, tô tremendo, assim, sabe? Não é um tremor que você... Não é tremor disso aqui, ó. É quando você sente uma vibração dentro, assim, ó. Tipo, sabe? Tipo, eu tô... É isso. É isso. Ó, eu tô falando, o imperador... Mano... Pra galera que se conectou aqui com a 10 de paus. Pra galera que se conectou com essa leitura, é uma leitura assim, tipo, puta que pariu. Entendeu? Que poder é esse?
Desculpem aí o palavreado, gente. Nesse canal vai ter, tá? Se vocês não gostarem, sinto muito. E o 9 de copas, ó. Olha que troca justa. E a estrela, eu tô falando, olha, é uma semana que essa galera aqui vai levantar a foice, o facão e vai cortar quem quer que seja. Então vamos lá. Não estou dizendo, vamos entender com responsabilidade emocional, que eu sempre trago isso daqui como tema nesse canal, né? Vamos entender que você ser uma pessoa assertiva, que impõe limites, não quer dizer que você tem que ser uma pessoa grosseira, tá? Você pode falar nãos com uma forma muito carinhosa, muito respeitadora, mas é principalmente você se respeitando, tá? Então, assim, se você agir pela sombra da tua raiva, vamos supor que é uma pessoa aí que você tá acostumado a lidar, uma falcatruinha da vida aí, venha te bico doce, sabe? Venha te engambelar, venha querer engambelar e você já tá acostumado com o joguinho dessa pessoa. E aí te acende uma raiva. Usa essa raiva, ao invés de você vomitar assim, ó, plá, na pessoa na hora, usa essa raiva pra falar assim, agora não. Daqui a pouco a gente conversa. Se retira, tá? E vai buscar a sua resposta, que essa resposta vem. Aqui tá falando o seguinte, até hoje, até então, você é que se permite estar nesse lugar de sofrência, porque aqui tá falando pra você olhar as situações e as pessoas sem o filtro do gostar, sem o filtro do Instagram, sem o filtro da beleza, sem o filtro da expectativa, entendeu? Tá falando pra você aqui, ó, porque a gente tem a carta do mundo, esse bom trabalho ao que o mundo ele se refere, é um bom trabalho de você entender que a gente só sofre até o momento que a gente permite. A gente só se dói até o momento que a gente deixa. A gente está acostumado a ouvir que amor é doação o tempo inteiro. Mas aí eu te pergunto, se estamos numa relação, seja essa relação qual relação for, tá? É só eu que tenho que doar e o outro não doa nada? É só eu que tenho que ter responsabilidade emocional e o outro comigo não? É só eu que tenho que considerar e o outro não considera? E aqui eu tô vendo gente que vai ficar puta da cara, tá? E esse acender de sombra, eu vou falar uma frase que eu ouvi, que eu queria escrever ela no braço, assim, ó. Que fala, a raiva existe para ser respeitada, assim como qualquer sentimento e emoção que a gente tem. Toda resposta primitiva que vem da nossa sombra, ela às vezes vem como um alerta para te falar assim, se tá te incomodando, é porque tá na hora de você botar o teu limite, tá na hora de você assumir para você que você só sofre porque você deixa. Então aqui, se neguinho tá vindo te contar mentira, é porque você tá aceitando a mentira do neguinho. Se fulano vem te engambelar, é porque ele sabe que você cai na engambelação dele, mesmo que você caia consciente, mas você aceita cair. Porque você às vezes fica esperando do outro, ou esperando ver no outro uma reação diferente, uma consideração que não vem. Isso aqui dá pra você adaptar naquilo que você tá vivendo agora, seja ele o que for, seja trabalho, seja namoro, seja relação com família, seja você com você. Porque aqui a gente tá falando de você, tá? E esse eremita tá falando pra você o seguinte, enxergue as suas relações e as suas questões com mais verdade, porque isso vai te tirar esse cansaço. E a hora que você, que aqui é um 10 de paus, tá? A hora que você tirar esse cansaço, que você não aceita... Aqui é como você falando assim, chega, não dá mais, não quero mais. Por isso que eu falei que vocês vão estar com a foice levantada aqui, ó. É você falando assim, olha, eu tô passando por uns entendimentos, um esclarecimento, um processo de cura muito grande aqui com essa carta da estrela. E isso vai ser tipo... É uma coisa que vem, assim, pra te trazer esse sol, esse desfecho feliz. Então, assim, ó,
É muito difícil, às vezes, você finalizar algum ciclo, tá? Seja ele em que área for, porque um ciclo que se finda, ele leva as coisas ruins, mas ele também leva aquilo que é bom, né? É um ciclo que, assim, o que termina sempre carrega um pedaço da gente e deixa um pedaço da outra situação aqui. E é um pedaço que carrega tanto a luz quanto a sombra. E a pessoa também leva ou a situação também leva um pedaço desse nosso pra lá, tá? Mas aqui tá falando que a partir do momento que você finaliza esse ciclo, nem que seja se finalizar num entendimento seu, não quer dizer aqui que você vai brigar com a pessoa. Por isso que eu falei lá de você entender que um posicionamento, ele não precisa ser grosseiro. Mas é você saber que ele é necessário. É você falar assim, daqui pra cá não. Ah, mas aqui... Não. Daqui pra cá não. Ah, mas você tá diferente? Sim. Tô pulando no novo. É uma nova versão de mim mesmo. E isso vai te trazer... Aqui tem gente que vai virar as costas. E quando eu falo virar as costas, a gente às vezes entende o seguinte... Que quando fala para o tarô, às vezes fala assim, você precisa virar as costas. Não é você simplesmente sair da vida das pessoas. Porque não é isso. Muitas vezes a gente sai de uma situação, sai de uma relação e vira as costas e vai embora para não brigar, mas aí sai sem carregar a resolução. A gente não resolve, a gente só foge. Então assim, eu não sei mais lidar com fulano, o que eu vou fazer? Ao invés de eu buscar a minha responsa, de chegar e falar assim, eu não quero mais lidar com você, porque eu já falei com você 30 vezes e você não me respeita, então eu estou saindo por isso. Não, a gente só pega as malas, bota nas costas, vai embora e deixa todo mundo sem resolução. Nem você tem a resolução. Então aqui tá falando que quando é pra você virar as costas, é virar as costas de algo que não tem resolução mais. E quando a gente busca a resolução, a gente tá buscando a nossa, não é a do outro. Do outro a gente não tem controle nenhum. Sobre a vida do outro, ninguém tem controle. A gente mal tem sobre a nossa. E olha que dá trabalho tentar controlar a própria vida o tempo todo. Aqui é você indo embora em busca da sua paz, daquilo que te faz bem. Ao invés de ter razão, não queira ter razão, queira ter paz. E aqui, se você precisar chegar para alguém de uma forma um pouco mais ríspida, mas não grosseira. Quando eu falo ríspida, é na assertividade. Não estamos falando de grosseria aqui, não. Eu tô falando de você chegar para alguém e falar assim, olha, quer ver, vou dar um exemplo. Eu passei por uma situação de uma relação abusiva, aonde a pessoa, ela era manipuladora, tá? E eu não tô falando de relação amorosa, tô falando de outro tipo de relação, tá? E aí a pessoa era abusiva, e aí ela tava na minha vida, ela tem que estar na minha vida, porque não tem como cortar, entende? Aí eu nunca me posicionei, e eu sempre ficava aqui com ódio, com raiva, com rancor, e esse rancor me consumia. Até o dia que ela veio com controle, essa pessoa veio com controle na minha vida, eu falei assim, eu estou vendo que você quer me manipular. Eu só quero que você saiba que eu estou vendo. E a partir de hoje, eu não vou deixar mais. Mas você vai fazer o quê? Você vai me enfrentar? Não, não vou te enfrentar. Mas como eu já falei algumas vezes e você não quer entender que o que você faz comigo é controle, eu estou me afastando para manter a minha paz, a minha sanidade, a minha verdade. Quem eu sou não vai mudar segundo o seu querer e o seu controle. Quem eu quero ser ou o que eu quero fazer da minha vida é a minha verdade, não vai mudar por causa do seu querer e do seu controle. Então, se você não consegue entender isso, vamos nos respeitar, mas vamos cada um viver na nossa distância. Não precisei ser grosso, mas eu abracei a minha raiva, a minha sombra, o meu ódio, o meu rancor, para tirar isso de dentro de mim a partir do momento que eu mostrei a minha verdade, a partir do momento que eu enxerguei a pessoa sem o filtro do que eu colocava, a partir do momento que eu tive que encarar dentro de mim e falar assim, não, essa pessoa não é isso que ela mostra, e dói. Porque às vezes vem de gente que a gente confia, gente que a gente ama, gente que a gente espera, sabe? Gente que a gente protege. E aí você tem que olhar essa pessoa sem nenhum filtro e enxergar
que ela só pensa nela, só no controle dela, só do jeito dela, só na manipulação dela. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu tenho como cortar da minha vida essa pessoa? Não, não necessariamente. Mas eu não preciso conviver com ela ao ponto de saber que todas as vezes que a gente se encontra, ela me traz para esse lugar aqui, ó. Então, se ela me traz para esse lugar, o nosso convívio é estritamente restrito. Entende? O domínio, o acesso que eu dou a essa pessoa é pouco. É quase nulo. É, oi fulano, tchau fulano, bom dia, boa tarde, boa noite. E assim, com uma paz, quando você entende isso, o que é esse cortar? Quando a gente fala assim, cortar algumas situações, algumas pessoas, cortar atitudes com você, é você ter consciência daquilo que te magoa, daquilo que te fere, e você não permitir que isso te fira mais. Isso é você assumir o controle da sua vida, é assumir o que você pode controlar. Você não tem como controlar a atitude do outro, o nocivo do outro, mas você tem como controlar o quanto isso te atinge. E é disso que a gente está falando nessa leitura aqui. Tá bom? Vamos ver com CSI o que você não tá vendo. Temos aqui a carta do jardim, a carta do sol, de novo na mesma linha onde caiu o sol, a carta da estrela e a carta da espiritualidade, a carta dos lírios. É uma carta que representa muito o Oxum no oráculo dela, né? A carta da espiritualidade mesmo. E a cegonha aqui partindo para um novo, tá? Aqui a gente tem a carta no fundo da estrela falando de cura de novo. O sol que caiu na mesma linha do sol aqui, ó. O sol caiu 3 vezes na sua leitura aqui, Chuchu. Aqui a gente tá falando de você tirar o véu. Para de tapar o sol com a peneira, porque sempre vem pelo buraquinho alguma verdade que você não quer olhar. Tira essa peneira e olha a verdade nua e crua. Não põe filtro, não. Eu sei que é difícil você ter que assumir pra você mesmo, tipo assim, nossa, eu me deixei enganar por essa pessoa por tanto tempo. Eu me deixei enganar por essa situação por tanto tempo. Eu me deixei enganar por esse chefe me ludibriando há tanto tempo. Mas aí, olha só a frase, eu me deixei enganar. E quando você para de se deixar enganar, você vai ter encontros com outras pessoas. É como se você mudasse a sua chave e aí você começa a atrair pessoas que realmente vibram numa vibe mais verdadeira, porque você vai estar querendo ver a verdade. E quando a gente busca ver a verdade dos outros, o que a pessoa mostra, não na fala, não no filtro, mas em essência, é você sabendo que, por exemplo, assim, beleza, eu gosto dessa pessoa nesse nível eu não gosto, então só vou me relacionar com ela até aqui. Eu gosto desse trabalho, desse chefe, por exemplo, até aqui, mas dali pra lá ele faz umas coisas que eu acho muito escrota, então eu não vou dar abertura pra ele nesse ponto. Ah, eu gosto do meu trabalho, mas o meu chefe tem umas atitudes não sei o que, então eu não vou sair pra beber com ele, ser amiguinho depois do trabalho, porque a gente não tem nada em comum. E às vezes ele fala umas coisas que me acessam um campo de ira, que eu tenho vontade de mandar ele para aquele lugar. Então, antes que você mande para aquele lugar e perca o trabalho que você gosta, é só você entender que você não precisa dar acesso. Se você não der acesso, Chuchu, se você... Assim, ó, se a gente ergue os muros do nosso castelo e sobe a ponte levadiça, a gente tem o controle e o domínio de descer essa ponte para entrar quem a gente convida. Então, quem é que você está convidando para entrar dentro do teu muro, para dentro do teu muro? Quem é que você está dando abertura na tua vida para estar aí junto com você? A partir do momento que você entende isso, você começa a ter encontros com pessoas que estão mais alinhadas aí contigo, pessoas verdadeiras. Comece a fazer o exercício de olhar as pessoas como elas verdadeiramente são. É você entender, por exemplo, ao invés de você olhar pela sua expectativa, é você olhar o que essa pessoa realmente tem para oferecer. Eu gosto. Lembra da música da Pitty que chama Máscara? Que ela fala, tira a máscara que cobre o teu rosto.
Se mostre e eu descubro se eu gosto. Mas aqui não é sobre a pessoa tirar a máscara do rosto. É você tirar o óculos que você colocou pra enxergar o rosto dela com a máscara que você desenhou na lente. Entendeu? É quando a gente pensa, por exemplo, assim, essa pessoa, ela é isso. Você tá determinando que ela é, você nem sabe, você não deu nem oportunidade de conhecer a pessoa como ela realmente é. Então aqui tá falando que existe uma cura muito grande. Essa movimentação de enxergar as verdades é que é o teu processo de cura que vai te curar. É que muitas vezes é o que trava o teu universo espiritual aqui e tá falando pra você, vai fazer diferente dessa vez? Dessa vez, experimenta uma vez fazer diferente, seja assertivo, usa a sua sombra de forma sábia, porque a Hecate, ela traz a chave da verdade e a solução das coisas, e ela traz a sabedoria, ela traz a serpente da cura na mão, tá? A serpente bem aqui, ó, e é uma das mais venenosas, que mais dá bote. E eu sempre falo que o veneno que mata também é o veneno que cura, principalmente no caso da cobra. Porque é do veneno da própria cobra que faz o soro antiofídico, né? É só vocês olharem lá no site do Butantan. Vamos ver uma palavra para vocês aqui. Já até caiu, ó. Caiu duas, eu vou aceitar as duas. Temos aqui a carta da fluidez com aça-peixe. Aça-peixe você encontra aí em casa de natural desidratado para fazer chazinho, para fazer banho. E a gente tem a carta do respeito com a guiné. Guiné é uma planta, é uma planta muito usada para banho de proteção, tá? E aqui com essa carta da Hecate aqui, ó, com essa fluidez, porque ela flui entre a luz e as sombras. Ela é a deusa das sombras, mas ela também carrega a luz. É falando pra você de você entender, parar de demonizar as suas sombras e trazer essa fluidez da luz e a sombra vindo junta. Mano, faça terapia, é um conselho que eu dou pra todo mundo. Eu acho que todo mundo deveria ter no SUS gratuito. Sério. Terapia é algo que deveria estar acessível para todo mundo, porque é você conhecer, você entender. Leia mais livros. Eu não tenho dinheiro, Johnny, para fazer terapia. Vamos lá. Existem terapias aí a preços sociais. É só você colocar na internet aí, na busca, na sua cidade. Onde eu acho terapias com preços, com valores sociais. Às vezes você paga 5, 10, é o preço de uma cerveja que você vai pagar no seu bem-estar. Beleza? Eu não sei o que fazer. Leia um livro. Não tenho dinheiro para comprar livro. Tem aí e-book, tem PDF, tem um monte de coisa. Leia livros. Não tô falando livro de autoajuda para você ter o poder da glória do não sei o quê. Mas é tipo ler livros de autoconhecimento. De você entender, tipo, essa coisa de luz e sombra. Entender a dependência emocional. Que dependência emocional, gente, não estamos falando só dependência emocional de paixão e amor, não. A gente às vezes depende emocionalmente de várias coisas. De validação, de um tapinha nas costas, de reconhecimento, de abraço, de oi, como vai, de atenção. Entende? E não vem só de casos amorosos e românticos. Não é só sobre isso. Mas é você entender de tipo assim, o quanto às vezes a gente se força pra caber ou força com que o outro caiba na nossa expectativa por causa da dependência emocional que a gente tem às vezes só de querer estar certo. Entende? Entenda que a vida tem uma fluidez das coisas e essa fluidez é você aceitar que as coisas são como são. Sabe aquela... eu não sei se é uma oração, eu sei que a galera do estoicismo fala muito de sempre pedir a sabedoria para mudar o que se pode ser mudado, que é geralmente conosco, e aceitar aquilo que não se pode mudar. É entender que as coisas têm um fluxo natural da vida. E só entenda que esse fluxo, ele tem que partir do respeito que você tem com você. É a partir do momento que você entende que você é o dono, a dona, senhor ou senhora do seu destino, da sua vida, que você para de dar acesso a pessoas que te magoam, a situações que te oprimem. Então, se você tá aí hoje se sentindo oprimido, reprimido, puto da cara, porque, meu chefe isso, meu trabalho isso, eu te pergunto, o que é que você está fazendo aí? Eu tô numa relação bosta, eu tô numa relação tóxica, o que é que você ainda está fazendo aí? É que eu não tenho força pra sair. Por que que você não tem? Você já parou pra pensar?
se é porque de repente você tá usando isso como alimento para o seu vitimismo, para sua tristeza, para o seu, eu preciso do caos pra tá. Gente, eu não tô falando isso de um lugar de julgamento, pelo amor de Deus, entenda, porque eu já passei por isso aqui. Algumas vezes, tá? Algumas, não foi uma só não. Até eu poder entender, tipo, através desse trabalho aqui, ó, junto com as terapias, com o psicólogo e tudo mais, eu consegui entender que quem fere a gente é a gente. Eu praticamente pegava o punhal e dava na mão da pessoa que já mostrava a intenção de que ia me assassinar pelas costas. Eu falava, então toma a faca. A pessoa chega na nossa vida com aquele sorrisinho de hiena, assim, igual as hienas do Rei Leão, né? Doido pra devorar essa carcaça. Daí você fala assim, tá, então, ó, peraí. É pra você pegar numa festa de vampiro, você fazer um corte, assim, pra sangrar. E aí, vampirada, toma aí, ó. Entendeu? Então, quando você entende que é você que dá a faca pro outro apontar e você dá um murro, aí você vai falar, eu não tenho força pra sair. Você não tem ou você não quer ter? É difícil, mas vamos lá, encara a verdade. Encara a sua verdade. A verdade tá aqui 3 vezes, ó. Encara as coisas com verdade. Encara a sua verdade sem filtro. Para de fantasiar. Beleza, chuchu? Porque daí você pula fora. E tem um pular fora bem redondo aqui com essa carta do sonhador no fundo, ó. É dar um salto de fé. O que é dar um salto de fé? Tem oportunidades inesperadas. Então para de querer ter o controle de tudo, do que você não pode. Lembra da oração, da frase do estoicismo. Aceita o que não dá pra mudar e muda o que dá pra mudar. O que não é seu, você deixa com o outro. Deixa com a vida, que a vida se encarrega. Vai no fluxo. Mas principalmente, não perca o respeito por si mesmo, por si mesma. Ok, meus amores? É isso que eu tenho pra vocês. Eu espero que seja uma semana de esclarecimento, de empoderamento, e que vocês saiam daqui porreta, falando seus não bem redondo aí. Se você gostou, curte, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, aperta o botãozinho do hypar aí, porque ajuda a levar essa mensagem para mais galeras, para poder abrir, expandir a consciência. E leia mais livros, faça terapia, busque ajuda, e busque essa ajuda primeiro em si mesmo. Uma das coisas que a gente precisa entender para poder largar o orgulho é saber que se a gente precisa de ajuda, é a gente primeiro reconhecer que tá precisando de ajuda. A gente só toma remédio para gripe quando reconhece que tá gripado. Então reconheça onde tá a tua gripe para você buscar o remédio certo, o médico certo aí, beleza? Um beijo muito grande, com muito carinho. Vejo vocês no próximo vídeo. Semana que vem tem vídeo de signo, hein? Essa semana é aqui, ó. Se conecta aí que vai dar boa.